Porque não existe não ter viés político, isso é uma palhaçada, né? Todo mundo tem viés político, todo mundo tem um viés de acredita em alguma coisa. Mesmo você dizendo que você é apolítico, você já é político dizendo que você é apolítico, né? Quis vocalizar ideias democráticas que não fossem essas que são dos políticos, de partidos, coisa partidária, desse rame-rame. A gente quis ser, né, a gente quis vocalizar a democracia, a gente quis ser democrático. Então, quando um parceiro ou uma pessoa vem para a Central 3, existe um acolhimento. Harmônico e horizontal, sabe? Isso é encontrar um lugar desse e a gente vê que funciona, sabe? Dentro dessa lógica capitalista, que tipo, as coisas tem que ter uma, sei lá, meritocracia, alguém que manda, alguém que obedece. Pô, dá pra gente fazer de um jeito que todo mundo fala, todo mundo escuta e todo mundo faz. Central 3 meio tem isso, sabe? A gente sabe que cada um tem sua função, alguns têm uma função mais burocrática, administrativa, mas que tem um maior tato por isso. Sentir bem, assim, de estar ali, de poder bater, não ter cobrança de estar bem, de ser pessoas como você que estão ali, você não está lidando com um grande grupo que vai te cobrar, você está publicando menos, os episódios estão menores, não está tendo tanto, porra, vai merda, né? Lá é o que é e vamos embora. Falar com uma liderança política de moradia, que está ligada com uma política realmente social, antidroga, ou com uma liderança indígena. Então eu acho que mais dentro desse campo, mas tem uma multiplicidade ali de vozes. Eu acho que isso é importante para as discussões e para os debates. Nunca foi um problema pra gente o estúdio vazar um barulho, de repente, de um passarinho ou de uma buzina, nunca foi um problema. Mas a partir do momento que o estúdio da Central 3 se consolida como um lugar onde existe aluguel de estúdio, sabe? Teve banco que alugou, teve loja de material de construção que alugou, teve palestrante, teve ONG. E para essas pessoas o cachorro era uma coisa absurda. Um cachorro latir e vazar. Sim. E foi aí que a gente então achou que estava na hora da gente vir para um outro lugar, até porque a gente dividia o espaço com o escritório de arquitetura. Que fazia eventos? Que fazia eventos, e os eventos, a agenda delas era prioritária. A gente tinha que se encaixar na agenda delas. Então a gente... A casa lotada, de repente a Sabrina Sato de biquíni cruzando com o Fernando Toro. Exatamente. Vindo fazer futebol gente. Que maravilha. Isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu. Sem que o Fernando Toro soubesse quem é a Sabrina Sato. Isso só faltou o Ronaldinho Gaúcho tocando o tambor Com o Lelê no meio do negócio, né? Mas aí a gente teve que planejar um estúdio novo, que é esse aqui onde a gente está agora. É curioso, né? A Central 3, ela se confunde com a evolução do podcast. Não só no Brasil, mas no mundo, porque o podcast mudou muito nesses 10 anos. Na época que a Central 3 começou, você tinha basicamente o aplicativo de podcast da Apple. Sim. E o RSS lá, o feed, que como a ideia... Isso é uma loucura. Que é uma loucura. Como a ideia... O RSS é uma loucura. Como a ideia original era ter um podcast por dia, era tudo embaixo do mesmo feed. Não tinha problema. Quando a Central 3 foi crescendo em número de podcasts, que precisava de um feed para cada, os plugins lá do WordPress que feitos para podcast eram caóticos, eles não rastreavam bem a audiência. Não existia a facilidade que tem hoje. Quem quer começar um podcast hoje, abre uma conta no Spotify e sobe o arquivo direto lá. Zero problema técnico, né? E a Central 3 teve um problema porque para ela integrar milhares de programas, de episódios que já tinha, a essas coisas novas, a Deezer, a Spotify, a tudo, era uma loucura. Foi uma loucura. Então, foi importante porque a Central 3 teve essa participou por dentro dessa transição com 2 dezenas ou 3 dezenas de programas diferentes, né? Então, era tudo... Como você disse, era tudo grande, Domênica. Aqui, por conta da quantidade de programa e da quantidade de problemas também, né? O xadrez verbal tem uma coisa que eu acho que você não sabe. A Central 3 já foi hospedada na França, num servidor na França. Sim. E o servidor tava caindo. Central 3 já foi chique, né? Servidor de um amigo do Chico. Morou em Paris. Servidor de um amigo do Chico. E a Central 3 começou a cair muito na época do xadrez verbal. E nós queríamos saber, quando você derruba um site, às vezes é bom sinal. Você está tendo tráfego e tal. Mas nós queríamos saber se era só isso mesmo. E o rapaz da França falou assim, eu não quero mais o site de vocês aqui. Uou!
Como não quer? Por que não quer? Ele falou assim, porque o Estado Islâmico está invadindo os meus servidores. Eu falei, Estado Islâmico? Ele é. Esse programa de vocês de política internacional fica falando do Estado Islâmico e é o programa mais ouvido de política internacional no feed da Apple, no mundo, e eles com certeza estão vindo e atacando aqui. Teve ataque hacker no servidor, não acho que foi o Estado Islâmico, mas teve uma coisa dessa. E a gente saiu de casa com aquela dúvida, né? Que fala, pô, meu, será que o Estado Islâmico tá atrás da gente? Não é? A gente passou por algo semelhante quando o Zé no Rádio estreou o programa com o José Trajano. E o servidor caiu também e tal. E a gente achou, alguém achou, não lembro, não recordo quem, no código-fonte do hackeamento estava escrito Bolsonaro, né? Um sintoma desses problemas era o sucesso. É verdade. Porque a gente teve um ganho de audiência muito grande, muito expressivo com o podcast Xadrez Verbal. Fez a gente ter que repensar os nossos servidores. Sim. E a partir daí a gente entrou num redemoinho que só quando a Domênica chegou Perfeito, é isso que a gente mesmo. conseguiu resolver. A minha chegada na Central 3 foi feita graças a uma pessoa chamada Camila Cabete. A Camila, ela tem essa característica que o Leandro comentou, né, de ser uma pessoa que ela gosta de apresentar pessoas para pessoas que ela acha que podem de alguma forma crescer juntas ou devem ser amigas. E eu não tinha uma ideia do que era a Central 3. Eu sabia que ela era uma produtora grande de podcast, né? Quando a gente pensa em Central 3, a gente pensa em nomes de grande peso, como falar só um Xadrez Verbal, que é o podcast de maior audiência da casa. E aí você fala, meu, é a produtora do Xadrez Verbal. Sucesso pelo sucesso. É claro que todo mundo quer fazer sucesso. Seria hipócrita dizer que não, a gente tá fazendo a coisa também para não ter sucesso, né? Mas não é o viés principal, né? A sua percepção do tamanho da Central 3 é algo que eu e o Chico, e talvez também o Lucas, mas naquele momento eu e o Chico, talvez de tão soterrados de ignorância, porque o que me frustrava e fragilizava, e acho que acontecia pro Chico também, era a gente mexe, e a gente era ignorante no fim das contas sobre como é que resolve esse cacete desse feed, como é que faz com que o site volte a funcionar, e a gente ficava muito doído, sentido, e isso fazia, pelo menos a percepção que eu tinha, não era do tamanho, pô, a Central 3, cara, Central 3. Aí quando você chegou, e eu lembro de você falou, pô, a Central 3, você tratando a Central 3 com um tamanho que me fez voltar, não, peraí, não. Foi meio que um resgate até de um certo orgulho que estava ferido, assim. E aí, quando o Leandro comentou com ela que, poxa, eu tô com um problema aqui, preciso de alguém pra resolver, ela falou, é a Domênica, conversa com ela. E aí ele veio, se apresentou, falou, conversa com ele. E eu falei pra ela, não tem a menor chance dele me contratar, Camila. Não tem a menor chance, a gente tá falando da Central 3. Não vai rolar, Camila. Ela tenta, porque não sei o que lá. E ela me deu todo aquele apoio. Porque é a Central 3. Eu sempre falei, quando alguém for me perguntar, né, o que você mais... o que foi que a Central 3 te trouxe de melhor, assim, pra tua vida? O que você se sente mais realizado? Para mim foram os encontros que nós fizemos. As amizades, o convívio, as discussões. Aprendi muita coisa, cara. Eu acho que eu sou uma outra pessoa depois da Central 3. Eu aprendi muita coisa com as pessoas. Estar ao lado de pessoas tão legais, tão inteligentes, tão, cara, preocupadas com o que elas acreditam. Isso para mim não tem valor, não tem preço nenhum. Ele é um monstro, cara. Você sabe, né? Eu tive Ele trabalhou com John Lennon. Eu sei, Você sabe, né? Eu sou louco pelo John e aí, tipo, a gente foi fazer um show, na verdade, são os ladrões, esses são os verdadeiros bandidos, não é o moleque que tá vendendo crack, não, o verdadeiro bandido da sociedade, e isso não é demagogia do lutador, do esquerda, não, é fato. Que não é fácil de encontrar, que é o centroavante que se mexe, que participa do jogo e tudo. Parei, dizia ele. Muito antes de você. Muito antes de mim. Inaugurar o Parei. Parei, dizia Silca. Passava 2, 3 meses, voltei. Então isso virou até uma certa piada, uma brincadeira entre os artistas. Cara, eu
acho que a Central 3 tem um desafio de aceitar quem é a Central 3, sabe? De ver a potência realmente que é a Central 3, assim como a nossa comunidade vê. Porque existe muito amor